um alto executivo, Paulo Ricardo Ferreira, da empresa Smart Star, disse a seguinte frase em uma de suas entrevistas a respeito da educação de filhos: a gente precisa apreciar mais o belo e entender que a verdadeira beleza é fazer o mundo bonito com a sua presença. A verdadeira riqueza é enriquecer o mundo com as nossas ações. Se a gente aprender que esse é o grande objetivo de pai e mãe, a gente é capaz de fazer uma revolução. E o que Deus diz a respeito desta afirmação? Que um filho pertence à beleza de um mundo criado por Deus. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntos refletir sobre este tema. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus e sermos edificadas e transformadas como agente de transformação para uma outra pessoa. E este Paulo Ricardo Ferreira, que comentamos na introdução, ele fala sobre algumas questões de como um filho, uma filha deve ser educada. E alguns pontos que anotei para refletirmos juntas diz assim, que precisamos ensinar sobre hierarquia, ensinar sobre honra, ensinar sobre habilidades socioemocionais, que isso vai direcionar a cumprir regras, leis, princípios, entre outros quesitos que envolvem a nossa vida social e emocional. Ele diz que o filho deve respeitar o pai e a mãe, que se respeitam. Então, o que eu entendo aqui, juntamente com a palavra de Deus, é de que nós, como pai e mãe, precisamos sim nos respeitar e honrar um Deus que nos criou e nos criou para um propósito. Quando nós respeitamos os nossos limites, respeitamos quem nós somos diante de Deus, respeitamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, quando aprendemos mais de Deus, significa que tudo isso pode ser transferido para o nosso filho. Ele verá em nós um porto seguro, alguém do qual ele sabe que aquela é uma fonte de uma educação segura para transformá-lo em um homem, em uma mulher, segundo o coração de Deus. Mas quando é que nos tornamos uma fonte segura? Quando nós aprendemos de Deus como ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. A educação transmitida a um filho, ela não pode ser de qualquer maneira naquilo que achamos que é certo ou errado, mas uma educação fundamentada na palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz que nós precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos para que ele nunca se esqueça da palavra de Deus. O nosso Deus, o nosso Criador, que nos concedeu filhos como herança, ele tem ensinamentos para mim e para você para conduzirmos aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que ele colocou nas nossas mãos como responsabilidade de direção para a cruz, ou seja, para a salvação, de falar de Jesus Cristo, de falar de Deus, de ter uma caminhada fundamentada na palavra de Deus. Um dos pontos que eu quero refletir com você, porque são inúmeros pontos, porque a palavra de Deus ela é infinita e para cada situação que você vive com o seu filho, há uma resposta vinda dos altos céus através da Bíblia. E ele diz que nós precisamos dizer que o amamos. Você precisa dizer ao seu filho que o ama, mas não só em palavras, mas em atitudes. Hoje é muito fácil você escrever na rede social: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, filho, eu te amo. Dizer que eu amo as pessoas porque eu somente estou ali escrevendo algo. Mas quando eu me deparo com uma situação e essa situação me exige a dizer ao meu filho: eu te amo. E esse dizer eu te amo pode ser através de uma atitude de sentar junto ao seu filho e conversar com ele sobre aquilo que está no coração, aquilo que está atormentando a mente, as emoções do seu filho.
Sentar ao lado do seu filho e simplesmente ouvi-lo, e enquanto ouve, você começa a orar a Deus pedindo uma resposta, uma direção para que o seu filho encontre em você um porto seguro. Para que o seu filho encontre em você uma fonte de respostas, mas respostas fundamentadas na palavra de Deus. É dizer uma simples, mas poderosa frase: filho, eu te amo. Quando eu digo isso, o filho, ele começa a desenvolver no seu coração algo poderoso. Algo em seu coração que diz: alguém se importa comigo. E quando ele começar a enxergar em você que você é um pai, uma mãe que o ama, ele começará a abrir o coração para o amor de Deus na vida dele. Quantos filhos, quantas filhas se perdem no meio do caminho porque não ouviram e não enxergaram o amor de um pai e uma mãe para com a vida dele, mas aquele amor negligenciado. Sabemos que os filhos, eles passam por fases, e nestas fases há momentos de insuficiência onde eles são amados, mas não enxergam esse amor. E nós, como pai, como mãe, precisamos orar por eles a respeito deste assunto. De dizer: Senhor, abra o coração, que ele passe essa fase de adolescência, por exemplo, vendo o quanto o pai e a mãe o amam. Mesmo que eu erro tentando fazer o correto, porque eu também, como pai e mãe, estou em processo de aprendizado. Então ele diz que a primeira questão é amar o filho. A palavra de Deus diz que devemos amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. E esses uns aos outros inclui o seu filho, inclui a sua filha. Então, no primeiro ponto desta série de reflexões a respeito de dizer que o meu filho pertence a um reino e a um reino de Deus, para que ele se sinta inserido, nós precisamos apresentar este reino. E este reino é apresentado no amor. Por isso, uma das primeiras questões é dizer: filho, eu te amo, assim como Deus diz a você todos os dias que te ama. Sente, exorte, converse, discipline, mas no amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.